Têmis, a divindade grega guardiã da lei e da ordem divina, também conhecida como a deusa da justiça, é amplamente associada ao direito e a sua imagem é presença constante nos tribunais pelo mundo afora. Vemos sua estátua sobre o Old Bailey, o Tribunal Central em Londres, no Palácio da Justiça em Paris, sobre a porta principal da Suprema Corte russa em Moscou, como relevo no frontispício da Suprema Corte americana em Washington e até mesmo na fachada do Tribunal de Justiça do Irã em Teherã. Notemos que, por se tratar da representação de uma divindade e ao mesmo tempo de uma alegoria à justiça, em todos esses casos observa-se uma iconografia padrão. É sempre uma mulher, pois representa uma divindade feminina, de pé, pois está sempre pronta e vigilante contra o que quer que a ameace, porta uma espada, símbolo do poder que deve ter e da força que deve exercer sobre todos. Traz consigo uma balança, também chamada de escala, símbolo principal da justiça, que representa o ato de julgar e a imparcialidade diante das partes. Podendo trazer ainda um pergaminho ou um livro que simboliza o direito, a lei propriamente dita, sem a qual não há justiça. O conhecimento de todas essas representações mundo afora reforça ainda mais a estranheza à estátua da justiça brasileira. Por que esta não tem a escala, símbolo da justiça, nem o pergaminho ou livro, símbolo do direito? Por que a alegoria da justiça brasileira é apenas uma mulher sentada com os olhos vendados, trazendo apenas uma espada cega repousada sobre o colo? Existe no mundo alguma outra Têmis parecida com a estátua do Brasil? Antes de responder a essas perguntas, vamos entender o contexto de sua criação. Brasília foi idealizada pelo presidente social-democrata Juscelino Kubitschek, que tinha por vice-presidente João Goulart, do Partido Trabalhista Brasileiro. Seu projeto foi confiado a Oscar Niemeyer, membro do Partido Comunista Brasileiro e arquiteto-chefe contratado pelo presidente Juscelino, que além de liderar o projeto de construção da cidade, desenhou pessoalmente o projeto arquitetônico de praticamente todos os prédios públicos da capital federal. Entre eles, o prédio do Supremo Tribunal Federal, em frente ao qual está a estátua que foi encomendada ao mineiro Alfredo Seschiatti. Filho de imigrantes italianos, Seschiatti havia sido convidado pelo governo italiano em 1937, quando Benito Mussolini era o primeiro-ministro daquela nação, para fazer uma viagem pelo país de seus pais, onde conheceu de perto a arte dos mestres renascentistas e do barroco italiano. Juscelino Kubitschek dizia que Brasília seria uma nova Roma, e foi de Roma que Seschiatti trouxe a inspiração para a obra que seria inaugurada em 1961. Sobre a entrada do Palácio de Justiça, sede da mais alta corte da justiça italiana, encontramos uma estátua de Têmis sentada, portando uma grande espada de ferro afiada e tendo ao lado o livro da lei. Apesar da inspiração da estátua romana, a justiça brasileira é apenas uma mulher com uma espada, sem a escala para medida e sem os textos da lei. É bem verdade que a posição sentada evoca a ideia de repouso após o trabalho, significando que a justiça já foi feita. Entretanto, ao olharmos a forma como ela segura a espada, um outro detalhe chama ainda mais a atenção. A espada não está erguida nem baixada, nem ao seu lado, nem nas mãos de um escudeiro. Ela está deitada na horizontal, à frente do tronco, com a lâmina sobre a palma da mão. Este é um sinal de rendição, de sujeição, de juramento de obediência e reconhecimento do senhorio de outrem. É bem verdade que este juramento deveria ser feito de joelhos e não sentado, mas no ajoelhar-se em juramento tem-se o pé esquerdo à frente, como também está o da estátua da justiça brasileira. Neste caso, surge uma última pergunta: a quem a justiça brasileira entrega sua espada? Quem tem sobre ela o senhorio? A quem ela está disposta a servir? Quem está à sua frente?